Hoje eu trago aqui um caso bem surpreendente de superação. Você já se imaginou ficar mais de 3.000 dias presa em um cativeiro? Pois bem, hoje a história de Natasha Campucci vai dominar o tema de hoje. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse é o segundo vídeo da Semana Macabra, porque essa semana eu tô trazendo vídeos todos os dias durante 7 dias para comemorar o Halloween. Então se você não tá sabendo, eu sugiro que você volte um vídeo anterior para você ficar por dentro desses 7 dias. Então, eu já quero convidar vocês a se inscrever no canal e a deixar o like para me ajudar aqui já no comecinho do vídeo. Vamos lá! Natasha Mary Campucci nasceu em Viena, na Áustria, no dia 17 de fevereiro de 1988. Era filha de Ludwig Koch e Brigitta Cierne. Natasha conta que a mãe não demonstrava muitas emoções, que ela não tolerava muitas fraquezas e ela era bem rígida. Ela e a mãe não se davam muito bem e já o pai dela era bem feliz, brincalhão e carinhoso. Natasha tinha 2 irmãs mais velhas do que ela, que era filha da mãe no primeiro casamento. As meninas tratavam a Natasha como um bebê, por ela ser a caçula. Elas davam banho, davam comida na boca, passeava com ela, dizendo que estavam treinando para o futuro. A mãe dela teve a primeira filha com 18 anos, então ela trabalhava muito e ficou madura rápida demais para poder cuidar das 2 filhas, já que naquele momento ela tinha se separado do primeiro marido. Então ela parecia ser bem fria, mas ela amava muito as 3 meninas. A Natasha era bem próxima da sua avó, ela sempre ia na casa dela, a avó mimava muito ela com presentes e doces e ela era muito carinhosa. Com 10 anos a Natasha comia muito, compulsivamente, e ela gostava de assistir documentários e reportagens sobre sequestros de crianças, que era uma das coisas que estava acontecendo muito naquela época na Áustria. Então, no dia 2 de março de 1998, a Natasha convenceu sua mãe a deixar ela ir sozinha para a escola, já que a escola não era tão longe, era só algumas quadras. Porém, naquele dia, ela e a mãe brigaram muito e ela acabou saindo sem se despedir da mãe. Ela sempre abraçava a mãe, falava que amava muito ela e dava um beijo, e nesse dia ela não fez isso. Ela simplesmente pegou a mochila, o casaco vermelho e saiu a caminho da escola. A Natasha, naquela época, estava na 4ª série e depois de andar algumas quadras, ela viu um homem de olhos azuis e cabelos castanhos. Ele estava encostado numa van branca, olhando o movimento, e ela pensou naquele momento se continuava naquela direção ou se ela atravessava a rua. Ela resolveu então continuar naquela direção e assim que ela se aproximou da van, ele abriu a porta, jogou ela dentro e saiu. Ela tinha só 10 anos na época e ela conta que ela tentou gritar, mas que o pânico que ela tava não fez a voz dela sair em momento nenhum. Quando a voz dela saiu, depois de uns 30 minutos andando na van, a primeira coisa que ela perguntou pra ele foi que número de calçado que ele usava, porque nas entrevistas que ela assistia era importante saber o máximo de características do sequestrador para poder ajudar a polícia. Depois de 30 minutos dirigindo, eles chegam em uma casa amarela no nordeste de Viena. Depois de entrar na casa, uma casa que parecia normal, ele levou a Natasha para um porão que na verdade era um cativeiro bem pequeno de 5 metros quadrados e a entrada ficava em uma garagem atrás de um armário. E quando descia as escadas, dava numa porta de concreto que pesava mais ou menos uns 150 quilos. O lugar era bem feio, cheirava ruim, tinha uma beliche, um vaso sanitário e uma pia. Era basicamente isso que tinha lá dentro, que com 20 passos ela andava por todo lugar. Ela dormia na beliche, pendurava a roupa nas escadas. O lugar era prova de som, então por mais que ela gritasse, ninguém iria ouvir. Então nos primeiros dias ela ficou presa nesse cativeiro, o sequestrador não deixava ela sair de lá para fazer nada. Ele falava para ela que ligou para a polícia pedindo um resgate em dinheiro e que eles se recusaram, que eles nem estavam mais atendendo o telefone, que eles não estavam nem aí. Ele sempre falava isso para ela, tentava fazer ela acreditar nisso e que agora ela era propriedade dele. Então, tipo assim, gente, pra ela, 10 anos, passa um tempo, ninguém te acha, nada acontece nesse tempo. A criança começa a acreditar que isso da família não tá nem aí, é verdade. Mas não era verdade, gente. Os pais dela procuraram muito. Nos primeiros dias foram usados cães, helicópteros, vários cartazes foram colocados em várias escolas e nos bairros. E aí apareceu uma testemunha de 12 anos que afirma ter visto Natasha sendo agarrada por 2 homens e ser jogada dentro de uma van branca. Eu não sei o porquê, mas a polícia nunca chegou a pedir um retrato falado para essa menina, nem a perguntar como que esses 2 rapazes eram. Mas com essa informação sobre a van branca, a polícia começou uma investigação indo atrás de todas as van brancas que tinha em Viena.
e ao todo foram 776 Van Brancas revistadas pela polícia. A polícia cometeu uma falha muito grande ao informar no noticiário que no dia seguinte iriam começar essas buscas. Então quem tinha Van Branca sabia que podia ser parado pela polícia. Inclusive o sequestrador foi parado pela polícia, mas como ele tinha visto o noticiário, ele já tinha se preparado. E a polícia não suspeitou dele em momento nenhum. A van dele estava cheia de materiais de construção e ele disse que estava reformando a casa dele e usava a van para fazer esse tipo de transporte de materiais. E a polícia acreditou e acabou liberando ele. Natasha estava com o passaporte dela porque ela tinha feito uma viagem para a Hungria com o pai dela, então as buscas se estenderam para o exterior. Começaram a especular que a família podia ter alguma coisa a ver com o desaparecimento da Natasha, o que acabou complicando ainda mais as investigações, dizendo que a mãe dela podia estar envolvida ou que ela podia saber o que tinha acontecido com a Natasha, mas na verdade é que os pais dela nunca deixaram de procurar por ela. Desde o primeiro dia, depois por anos, eles procuraram por ela. O pai dela tinha um problema com a bebida e depois do desaparecimento da Natasha, o problema se agravou ainda mais. O tempo foi passando e os primeiros meses não foram fáceis para ela lá no cativeiro. Ela não podia sair em momento nenhum, ela só ficava trancada naquele espaço minúsculo, nem banho ela podia sair para tomar, ela tinha que tomar banho na pia que tinha lá. Ele levava a comida para ela lá, ela tinha que comer lá dentro e ele também não deixava ela olhar para ele nem falar com ele, a não ser que ele pedisse. Ele ordenava que ela chamasse ele de mestre, o que na maioria das vezes ela não fazia de jeito nenhum, e ele batia nela. Ele batia muito nela, deixava ela sem comer, e outra coisa que ele fazia era obrigar ela a raspar todo o seu cabelo, porque ele era maníaco por limpeza e ele não podia ver um fio de cabelo no chão que ele ficava louco. Ele começou a fazer dela uma empregada, fazia ela limpar e cozinhar para ele, e ela tinha que fazer isso seminua. Ela andava assim pela casa e ela não podia se recusar porque senão ele batia nela. Além do abuso mental que ele fazia com ela, ele também fazia esse abuso físico, como bater nela. Ela contou uma vez que às vezes ela apanhava tanto que ela não conseguia andar de volta pro cativeiro. Bom, isso aí foi depois de um ano, né? Quando completou um ano de cativeiro, ele começou a deixar a Natasha andar pela sala e pela cozinha da casa. E foi quando ela começou a limpar e a cozinhar para ele. Ele fazia ela obedecer várias regras dele e a essa altura ele já falava para ela que ela iria ficar ali pro resto da vida dela com ele e que ela precisava escolher um outro nome, que ela não era mais Natasha, que agora ela era dele e que ele queria outro nome. E o nome que ela escolheu foi Bibiane, que foi por esse nome que ele chamou ela por todos os anos de cativeiro. Ele só chamava ela assim. Com 2 anos de cativeiro, ele resolveu que iria deixar ela sair um pouco no jardim da casa para respirar um pouco de ar livre, porque ela já fazia muito tempo que não via a luz do sol. Então os dois estavam no jardim e ele resolveu contar para ela o seu verdadeiro nome. Naquele momento, ela teve a plena certeza que ele nunca iria deixar ela sair dali viva. O sequestrador se chamava Wolfgang Prickpill e o pai dele era vendedor em uma empresa de bebidas e a sua mãe era vendedora de sapatos. O Wolfgang já trabalhou na empresa Siemens como assistente técnico de computadores e depois virou autônomo. A casa que tudo acontecia era de seu avô e o cativeiro lá foi construído na Segunda Guerra Mundial, que era um abrigo contra bombas. E depois o Wolfgang foi morar lá e transformou num cativeiro. Quem conhecia ele dizia que ele era bem esquisito e parecia que ele não gostava de mulheres pelo fato de ninguém nunca ter visto ele com uma mulher. E o jeito dele era muito estranho. Depois de vários anos presa lá, ele obrigando ela a fazer todas as coisas para ele, como cozinhar, limpar, andar seminua. Como se não fosse suficiente, ele começou a obrigar a Natasha a dormir com ele. E quando ela se recusava, falava que queria dormir no cativeiro, ele falava que ela ia dormir com ele sim e algemava ela do lado da cama. A Natasha nunca tocou no assunto sobre ter sofrido abuso sexual. Ela disse que não vai falar disso nunca com ninguém e ela tem todo o direito de se recusar a falar sobre um assunto tão delicado que é sobre um abuso sexual. Teve um filme inspirado no sequestro dela e no filme eles colocam uma cena que dá a entender que ela sofria com abusos sexuais, mas ela nunca disse que não, mas também nunca disse que sim, então não dá pra saber se ela sofria ou não. Depois desses anos no cativeiro, o Wolfgang decidiu deixar a Natasha sair com ele pra rua pela primeira vez, só que antes ele ameaçou ela diversas e diversas vezes. Disse que se ela tentasse fugir ou fizesse alguma coisa, ele daria um tiro na cabeça dela e depois daria um tiro na cabeça dele porque ele não tinha nada a perder. Então ela achava melhor não tentar nada, ela tinha medo até de andar direito e ele dar a louca e fazer alguma coisa com ela e com as pessoas por perto.
Alguns anos se passou e nada mudou, ele continuou agredindo muito ela, que era uma coisa que ele fazia desde sempre. E ela conta que uma vez ele pediu pra ela fazer alguma coisa e ela se recusou. Então ele enfiou uma faca com tudo no joelho dela e ela começou a sangrar e ele começou a brigar com ela porque ela estava sujando todo o chão de sangue. Então a maioria do tempo ele era bem mal, ele agredia bastante ela e tratava ela bem mal. Mas mesmo sendo assim, ele tinha alguns momentos que ele não era tão mal assim. Ele trazia presentes para ela, roupas, ele comprava bastante livros para ela estudar. Ele começou a deixar ela assistir TV na sala, ele deixava ela comer com ele na cozinha e não no cativeiro como antes. Ele até ensinava matemática para ela, porque ele falava que não queria que ela ficasse sem educação nenhuma. Ele manipulava muito ela, dizendo que estava protegendo ela das coisas ruins do mundo. Ele pegava o jornal e a primeira coisa ruim que ele via, ele mostrava pra Natasha e falava: olha só, eu tô protegendo você, tá vendo? Eu tô cuidando de você. No dia 23 de agosto de 2006, Natasha, já com 18 anos, ela e o Wolfgang estavam no jardim da casa, lavando a van branca. A Natasha estava passando o aspirador e o telefone do Wolfgang toca. Ele atende, mas por causa do barulho do aspirador, ele não escuta nada, então ele resolve entrar para dentro da casa para conseguir ouvir. Então foi muito rápido, em todos esses anos presa, essa foi a primeira vez que ela ficou sozinha do lado de fora da casa e ela sabia que se ela fugisse ele iria se matar, porque era isso que ele falava para ela. Era a mesma coisa que ele sempre falava pra ela quando eles saíam juntos, tão somente 3 vezes, e ele andava armado, então ela sabia que se tentasse qualquer coisa, ele faria uma loucura. Ela conta que uma vez foi no boliche, ela foi no banheiro e ele ficou do lado de fora esperando, e tinha uma moça dentro do banheiro e ela até pensou em pedir ajuda, mas ficou com medo dele acabar matando ela e essa moça. Então ela preferiu não fazer nada. Ela tinha muito medo de fazer qualquer coisa, temia muito pela vida dela e pela vida dos outros. E naquele segundo sozinha, ela tinha que pôr numa balança qual vida era mais importante, a dela ou a do Wolfgang, e ela escolheu a dela. Ela abre o portão e sai correndo muito, muito rápido, e depois de correr alguns metros, ela encontra um grupo de pessoas e pede ajuda. Ela fala: olha, eu sou a Natasha Campucci, me empresta um celular porque eu preciso muito ligar pra polícia. Mas as pessoas não dão muita bola pra ela, dizem que não tem celular e começam a ignorar ela. Ela correu mais cerca de 200 metros pulando umas cercas, então ela olhou pela janela de uma das casas e viu uma senhora sentada assistindo TV. Ela começa a gritar e a pedir socorro, falando: eu sou a Natasha Campucci, eu fui sequestrada, por favor, liga pra polícia. E ela estava muito desesperada, com muito medo de a qualquer momento o Wolfgang aparecesse atrás dela e levasse ela de volta. A mulher da casa tinha 71 anos e se chamava Andy T. E quando ela viu a Natasha, ela gritou que não era pra ela entrar na casa e nem pisar no gramado, que ela ia ligar pra polícia. Ela chegou até falar que, nossa, de todas as casas você tinha que vir justo na minha. Gente, que coisa ridícula de se falar. Poxa, sabe, depois de tudo que ela passou, vem um ser desprezível desse e me fala uma coisa dessa. Ó, é pra acabar, viu? Então chegam 2 policiais lá e a Natasha fica surpresa quando eles pedem pra ela ficar com as mãos pro alto. Eles fazem umas perguntas pra ela, colocam ela na viatura e levam ela pra delegacia. E quando ela chega lá, depois de 3.096 dias, o sequestro de Natasha Campucci chega ao fim. Os primeiros dias dela solta, ela passou em uma ala psiquiátrica para crianças e adolescentes do hospital, sendo cuidada por diversos médicos. Como eu disse, ela não saía de casa de jeito nenhum, ela não tomava sol, ela era muito, muito branca e estava faltando muitas vitaminas no corpo dela, então ela estava em observação pelos médicos. E depois de 2 semanas, a Natasha deu a sua primeira entrevista para um jornal. E eles fizeram um acordo com ela, que essa entrevista seria vendida para qualquer outro jornal do mundo que quisesse comprar para transmitir. E a essa altura todo mundo já conhecia o caso e estava sendo falado no mundo inteiro. E ela aceitou. Todo o dinheiro das vendas seriam voltados para ela. Foram em torno de 120 países que compraram a entrevista. A maior parte do dinheiro foi doado e mesmo assim muita gente criticou o fato dela estar levando alguma coisa com isso. Quando ela finalmente apareceu, a imprensa ficou louca e vários médicos aconselharam ela a mudar de nome e mudar de cidade, e ela disse: claro que não, eu moro aqui, eu sou a Natasha e eu vou continuar assim. Quando ela começou a contar nas entrevistas como era lá no cativeiro, todo mundo começou a criticar muito ela. Tipo assim, nas 3 vezes que ela saiu de casa, como assim ela não pediu ajuda, ela não fugiu, isso e aquilo? E todo o abuso que ela sofreu, gente? E as
lavagens cerebrais que ele fazia com ela. E as ameaças, tudo isso as pessoas simplesmente ignoraram na época. Ela teve um reencontro com a família, mas a relação deles não é lá das melhores. Todo mundo ficou bem feliz, mas até hoje eles não são próximos. No dia em que a Natasha conseguiu fugir, e quando o Wolfgang percebeu, ele foi até a casa de um amigo se despedir. Ele contou que havia sequestrado uma menina e que ficou com ela por todos esses anos, e que agora ela havia fugido e ele precisava se matar. Esse amigo era alguém importante para ele, eu acho, porque senão ele não teria ido lá se despedir. Ele foi até a linha do trem e se jogou na frente do trem no mesmo dia em que a Natasha fugiu. Ela ainda estava na delegacia quando contaram para ela que eles haviam encontrado o sequestrador e que ele havia se jogado na frente do trem. Tipo assim, ela começou a chorar quando ela percebeu que ele estava morto, porque por todos esses anos, mesmo depois de tudo, a única pessoa que ela tinha, a única pessoa que cuidava dela, que ela conversava, estava morto. E mais uma vez, todo mundo começou a criticar ela, dizendo que ela tinha síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se apaixona pelo agressor ou o sequestrador. Disseram que ela estava apaixonada por ele, que os dias no cativeiro não foram tão ruins assim, que ela queria ficar lá porque gostava dele. Ela disse desde quando saiu que nunca gostou dele. Ela fica muito ofendida quando as pessoas perguntam para ela sobre a síndrome de Estocolmo e que ela só chorou porque a pessoa que alimentava ela, que viveu com ela por todos esses anos que ela teve presa, não existia mais. Ela chegou a esquecer que do lado de fora tinha alguém esperando por ela, sabe? Era só ele. 2 anos depois, ela escreveu um livro contando a história dela, com detalhes de tudo que aconteceu nesses 8 anos lá no cativeiro. Além do livro, também tem um filme inspirado no livro e que leva o mesmo nome do livro. E uma curiosidade que eu achei importante trazer aqui pra vocês. Lembra daquela menina que viu os 2 caras jogando uma menina dentro da van branca? Então, depois que o caso foi pra mídia, essa testemunha apareceu e viu o rosto do sequestrador e ela disse que tinha certeza que se os policiais tivessem pedido um retrato falado, ela saberia sem dúvidas falar como ele era. E que se colocasse os donos de todas as vans brancas que tinham as características que ela havia dado e levasse ela para reconhecer, ela contaria e mostraria o Wolfgang. E o erro foi da polícia, que se anos atrás eles tivessem levado a testemunha mais a sério, esse terror na vida de Natasha teria sido evitado. Tem muitas entrevistas da Natasha aqui no YouTube e ela é uma mulher incrível. Ela sempre disse que não gostava de estar presa lá, mas acreditava que tinha que aceitar as coisas que estavam acontecendo na vida dela se ela quisesse sobreviver. A Natasha também ganhou na justiça a casa que ela ficou presa por todos os anos de cativeiro. Ela conta que quis ficar com a casa para ela não virar um ponto turístico. Ela não queria que a casa fosse aberta e as pessoas visitassem. Ela disse que vai encher o cativeiro de areia e o resto ela não sabe ainda, mas também que não tá nem aí. Mas ela afirma com todas as letras que ela nunca mais vai morar lá. Hoje a Natasha está super bem, ainda se recuperando desse trauma, e ela vive com as vendas dos livros. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque tá tendo vídeo a semana inteira, e eu já quero pedir para vocês deixarem o like. Beijo e até amanhã!